estamos aí novamente para fazer a segunda parte daquela ministração sobre tempos difíceis e saúde emocional. Então, vamos para o estudo? Gostaria de te convidar a fechar seus olhos para uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar que, em primeiro lugar, fomos comprados por um precioso sangue e que o que tiver que acontecer, Pai querido, em nossas vidas, a tua promessa sempre permanecerá. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Papai, em nome de Jesus, que nós possamos firmar esta verdade em nossas vidas. E acompanha-nos neste momento também, quando formos meditar um pouco mais sobre dias difíceis que o Senhor tem permitido nas nossas vidas e como nós podemos também ser vitoriosos em meio a eles. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma rápida refrescar nossa memória sobre a primeira ministração que eu fiz sobre este mesmo tema, né? Tempos difíceis e nossa saúde emocional. Para isso, eu gostaria de apenas relembrar um gráfico que eu mencionei na última vez. Esse gráfico me veio enquanto estava em oração e não foi nenhuma iluminação, não tive nenhuma visão especificamente, mas me veio bem claro falar da saúde emocional e como registrar isso num gráfico para que a gente pudesse visualmente entender como é que funciona o nosso emocional e também a racionalidade, né? Nossa razão, como é que ela funciona da melhor forma, em momentos ideais para se tomar alguma decisão ou não. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês somente a tela mais uma vez, para que a gente pudesse relembrar aí um pouquinho sobre aquela ministração sobre este gráfico, ok? Então vou compartilhar rapidamente a minha tela aqui com vocês, para que nós possamos ver aí o gráfico, ok? Então, tempos difíceis e a saúde emocional 2. O gráfico que eu tinha apresentado para vocês é este aqui, vou passar rapidamente aqui, não vou repetir tudo de novo, né? Aqui, pronto. Então, o que acontece? Esse gráfico, explicando ele rapidamente, nós temos aqui o nosso emocional. Essa grade aqui é a grade emocional, nossas emoções, né? Nós temos emoções boas, ruins e muito ruins, né? E o perfeito, né? A perfeição do equilíbrio é no espírito, né? No espírito de Deus que nos dá o equilíbrio emocional. Muito bem, então o que acontece? Nossos eventos, nosso dia a dia, ele tem fatos, eles acontecem em situações nas quais nós somos confrontados com problemas, né? Então essa linha preta, ela sobe, ela desce, né? Então nosso emocional, a gente se anima, a gente desanima, a gente se anima de novo e por aí vai, né? A racionalidade, ela tende a entrar em crise nestes pontos vermelhos aqui, né? Racionalidade, a razão. Por quê? Tanto com emoções extremamente boas, positivismo exacerbado, né? Exagerado, ele é danoso. Por quê? Não é que uma pessoa muito positiva, ele tende a tomar decisões erradas. A questão é, quando nós estamos num pico de euforia, tudo é maravilhoso, a gente não vê a realidade como ela é, nós estamos meio que anestesiados, né, pela euforia, e se a gente toma uma decisão somente levadas pelas emoções boas, positivas, a gente pode entrar em dificuldades. A mesma coisa acontece com não somente no pico, né, mas quando a gente chega aqui embaixo, no fundo, de emoções ruins, muito ruins, tudo é ruim, tudo é péssimo, as coisas parecem que não vão bem, e se a gente toma uma decisão aqui também num momento de baixa, a gente acaba também tendencionando, né, a gente tem uma tendência de não tomar uma decisão coerente, certo? Então, isso aqui é a racionalidade, então ela diminui em picos, né, em pontos muito elevados, positivamente ou negativamente, né? A racionalidade melhor é nesse estágio aqui, entre o azul, o verde e o amarelo. Aqui, se a gente tomar uma decisão nesse estágio aqui, provavelmente nós vamos tomar uma decisão mais racional, certo? Este aqui era nosso gráfico. Muito bem. Aí, depois disso, a gente verificou, né, dentro desse gráfico de novo, que em momentos de dificuldade, o ideal é que nós sempre estejamos o quê?
colocar oração, né? Orando, para que mesmo em momentos de pico, de positivo ou negativo, nossa mente, nosso coração estejam alinhados com o Espírito Santo de Deus. Tá? Então, eu usei o exemplo de Jesus, mesmo em momentos de muita, profunda tristeza, até tristeza de morte, diz lá em Mateus, capítulo 23, ele sempre estava em oração, não permitindo também que os pontos altos ofuscassem a racionalidade dele, né, a razão. Ele sempre buscava o quê? Ter um espírito de oração, para que ele, então, mesmo que as circunstâncias, a linha preta, as circunstâncias fossem totalmente desfavoráveis, a mente e o coração estivessem sempre protegidos no espírito, né? O caminhar no espírito, ok? Então esse aqui era o gráfico que a gente tinha visto. Opa, deixa assim por enquanto. Então esse era o gráfico que a gente viu na última ministração. Deixa eu voltar a câmera para cá agora. Então, esse era o gráfico que a gente fez na semana passada e a gente observou, então, como é que o emocional nosso, né, ele tende a variar e qual seria o momento melhor de se tomar a decisão e também como nós devemos blindar o nosso ser, né? Como é que a gente deve se proteger de uma forma saudável para que nós não venhamos a ter assim as circunstâncias elas vão continuar acontecendo nessa loucura, né, de fatos bons, eventos ruins e por aí vai, mas que eles não nos afetem, né? Eles a gente não permitir que eles venham nos trazer dano, né? E aí a importância de estar sempre em oração, buscando a presença de Deus. Muito bem, mas a gente tem que observar o seguinte, de que nem sempre a oração somente ela vai te dar ou ela vai te garantir saúde emocional contínua. Tá? A gente vai observar hoje de que existem momentos em que apenas orando a pessoa ela vai entrar em dificuldades, ela vai entrar em lutas, né? A oração ela não nos isenta de lutas nem de dificuldades e em alguns momentos, de repente, somente orar, né? É necessário que haja uma ação. E que tipo de ação pode nos ajudar no momento de crise, no momento de tristeza, principalmente em períodos de tristeza a longo prazo, quando a gente está muito tempo, né, quando existem eventos muito longos de depressão. O que fazer neste momento? Então, vou voltar aí à projeção para explicar um pouquinho melhor sobre isso. Então, vamos lá para a projeção. Eu gostaria de falar sobre este slide aqui. Olha só. Quando o nosso emocional desce, 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 né? Vai descer. Sobe um pouquinho, opa, desce um pouco, sobe um pouco e sobe um pouquinho, desce de novo. Então, quando nós estamos num período muito longo, né, de emoções negativas. Você pode ver aqui, né, o emocional descendo, eventos negativos e somente negativos, e o ser humano ele tem dificuldade novamente de restaurar aqui a positividade. Né? Então, existem momentos que, de repente, na nossa vida, nós passamos por um período muito longo com emoções negativas. E aí o que acontece? Desencadeia muitas vezes um processo de depressão, né? Estresse por um tempo muito longo, ele desencadeia num processo de depressão. Depois eu vou voltar novamente aqui para o nosso gráfico. Então, o que é necessário, né? Nesse momento de um período muito longo de depressão, vamos colocar aqui novamente nesse mesmo trajeto aqui de desânimo e desmotivação, oração, ok, legal, a gente aprendeu isso da última vez, né? A gente ora, nesses momentos difíceis, nos momentos de luta, a gente vai orando, né? A gente vai buscando a Deus, olha só, né? A ideia justamente é essa, mas somente a oração, em alguns momentos, ela vai resolver o nosso problema, ela vai nos tirar dessa faixa vermelha tão danosa, emocional. Vamos olhar um pouquinho para a Bíblia? Vamos verificar o que algumas pessoas na Bíblia fizeram para conseguir vencer
as circunstâncias negativas. Deixa eu voltar para cá. Então, o que acontece? Eu gostaria de observar hoje um pouquinho sobre como alguns personagens bíblicos tiveram que lidar e administrar o emocional deles em momentos de profunda crise, profunda tristeza. E para isso, eu gostaria de te convidar a abrir, eu coloquei como subtítulo dessa ministração, né, Tempos de Crise, Tempos Difíceis e a Saúde Emocional, e o subtítulo é A Química do Corpo. A Química do Corpo. Por quê? O nosso corpo, ele é química, né? Quando nós estamos animados, felizes, o nosso corpo, ele produz uns certos tipos de hormônios, né? Então, quando a gente está feliz, quando a gente está animado, quando a gente está alegre, né? Nós temos a liberação de endorfina, dopamina, serotonina, a ocitocina, né? Eu anotei aqui para não esquecer. Então, são hormônios de alegria, de motivação, de energia, né? Os hormônios eles são produzidos por glândulas. Por exemplo, a endorfina ela é produzida pela glândula hipófise, né? Que ela fica aqui no cérebro. Mas o que acontece? Quando a gente está num estágio muito prolongado, de muitas lutas, muitas dificuldades, muitas tristezas, né? Eles acionam outros hormônios, né? Então aí começa aqui o progesterona, corticotrofina, cortisol, estrogênio, são outros hormônios que começam a circular pelo nosso corpo, pelo nosso organismo, e o nosso emocional, ele é conduzido por esses elementos químicos. Então, o nosso organismo, o nosso corpo, ele é químico. Existem reações químicas que acontecem em alguns estágios emocionais, tá? Então, quando a gente entende que o nosso corpo, ele é composto por corpo, alma e espírito, né? Unicamente a oração, em alguns momentos, ele vai alimentar o espírito, né? A alma, ela está no meio entre o espírito e o corpo. Então, nós podemos, às vezes, influenciar nossa alma em circunstâncias do corpo. O corpo, com muita dor, a alma fica abatida, né? E orando, alimenta o espírito, mas às vezes a alma ainda assim vai ficar aflita. Então, o que acontece? Como é que a gente pode identificar isso de repente? Na Bíblia, existem alguns textos bíblicos que nos orientam ou nos mostram personagens que passaram por situações difíceis, que foram orientados de alguma forma sobre como agir neste momento. Vamos abrir a nossa Bíblia? O primeiro texto que eu gostaria de observar com vocês é Isaías, capítulo 38, versículo 21. Isaías 38, 21. Fala sobre o rei Ezequias, né? O rei Ezequias ele estava bastante doente, enfermo, e o profeta Isaías foi chamado por Deus para trazer uma notícia muito triste para o rei, que ele deveria morrer, ele estava destinado a morrer. Naquele momento houve um quebrantamento, houve aquele gráfico foi lá para baixo, né? Já estava doente, já estava acamado, tudo mais. E aí, nesse momento, com a notícia da morte, que ele iria morrer, ele chorou e se amargurou muito. Naquele momento, ele chorou, clamou a Deus para que Deus fosse gracioso, misericordioso e lhe desse mais alguns anos de vida. E aí vem então essa circunstância. Deus acrescenta mais 15 anos de vida a ele e manda o profeta voltar, dizendo para ele: olha, volta para lá, fala para Ezequias que eu acrescentarei mais 15 anos na vida dele, né? E ele conclui com esta palavra, com esse versículo que eu vou mencionar para vocês agora. Isaías 38, versículo 21, o profeta diz assim para Ezequias: E dissera Isaías: Tomem uma pasta de figos e a ponham como emplastro sobre as chagas e sarará. Isaías, então, fala o seguinte, gente, peguem uma pasta de figos, coloquem sobre a área atingida, né? E ele vai ficar bom. Ok, vamos pensar um pouco. Primeiro, Deus tinha falado
de que Ezequias ficaria bom. Primeiro veio uma palavra de Deus. Isaías poderia ter chegado lá e simplesmente repreender, né, a enfermidade, dizer, você vai ficar bom, pronto, acabou. Mas não, houve uma intervenção medicamentosa, né, orgânica, né, a gente pode ver que figos é uma coisa natural, né, uma pasta de figos que é usada para aliviar ou, enfim, para retirar essa enfermidade. Aqui existe uma junção de duas coisas, tá? A palavra de Deus, Deus ordenando, e, por outro lado, a atuação de alguma intervenção orgânica, medicamentosa, para que a enfermidade fosse sarada, ok? Então, eu estou apenas pensando em tirar o princípio, tá? Não estou falando para a gente sair fazendo aí a pasta de figos e aplicando sobre tudo que é coisa que vai ficar bom, tá? Eu só estou usando o princípio. Não é apenas a oração. Existe a palavra de Deus, a ordem de Deus, e também, junto com isso, uma intervenção medicamentosa, né, para que ele ficasse bom. Vamos observar mais um texto, Lucas capítulo 10, o versículo 34. Então, Lucas 10, aqui nós vamos ter a parábola do bom samaritano, que muitos de nós já conhecem, e também existe aqui uma intervenção medicamentosa que é orientada, né, que ele utiliza aqui. Lucas capítulo 10, versículo 34, diz assim: E aproximando-se, atou-lhe as feridas, e aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então, ele estava tão ferido a ponto de quase morrer também, feridas provavelmente abertas e tudo mais. Ele utilizou azeite e vinho. Não vou entrar aqui na questão teológica ou medicamentosa, ou seja lá, mas eu só quero destacar aqui o princípio que foi utilizado, tá? Foi utilizado alguma medicação ou algum elemento natural, no caso, né? O azeite de oliva e o extrato de uva, né? Enfim, o vinho, né? Utilizado ali para untar as feridas. Gostaria de usar mais um exemplo, 1 Timóteo 5:23. E esse exemplo é muito importante. Tá? 1 Timóteo 5:23 são as palavras de Paulo para um jovem pastor, né, que trabalhava na obra do Senhor. 1 Timóteo 5:23. Disse assim Paulo para o seu discípulo amado Timóteo: não bebas água, mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Paulo aqui recomenda de que Timóteo utilizasse um pouco de vinho, porque ele tinha constantemente dores estomacais, né, problemas no estômago. E o que acontece? Alguns usam, né, esse texto aqui para justificar o uso da bebida, né? Mas geralmente são pessoas que gostam de beber e às vezes exagerar também na bebida e querem usar esse texto aqui para aliviar a consciência, né? Se justificar por causa da sua dificuldade na utilização do álcool. Na verdade, esse texto justamente é o oposto, né? Por que o oposto? Porque, na verdade, Timóteo, ele não tinha o hábito de tomar bebidas alcoólicas. Ele não bebia, tanto é que Paulo precisa convencer Timóteo para que ele o faça, mas de uma forma moderada, né? Não de forma para ficar alcoolizado. Né? A ideia é justamente essa, convencer Timóteo, porque ele tomava basicamente só água, e Timóteo tem que convencer ele para que ele tomasse um pouco de vinho para então aliviar as dores estomacais. Quero tirar alguns princípios deste texto que é muito importante. Em primeiro lugar, Paulo, o apóstolo, tá? Ele não chega para Timóteo e diz assim: pô, Timóteo, você é pastor? Você não tem fé? Você deveria ter sido curado já. Timóteo, por que você ainda está com dores? Seria mais fácil, né, repreender a enfermidade, né? Em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade e ela nunca mais vai chegar no teu estômago, né? Não, Paulo simplesmente
recomenda a Timóteo, ele não diz que é falta de oração, que Timóteo tem que orar mais, tem que jejuar mais, não. Porque ele conhecia Timóteo, ele sabia que Timóteo era um homem de oração, era um pastor, era um líder espiritual. Então ele diz, Timóteo, no seu caso é necessário não somente tomar água, tome um pouco de vinho por causa das dores estomacais. Significa que existe uma direção de um homem de Deus, né? Com uma intervenção medicamentosa, tá? Que tivesse algum efeito para aliviar ali as dores e as enfermidades que ele tinha. Então, um pouquinho de vinho, na recomendação de Paulo, traria um certo alívio para as dores que o nosso amigo Timóteo tinha. Estou usando o princípio, tá? Estou usando o princípio de que nem sempre, né, a oração resolve todos os nossos problemas. Inclusive, existe um princípio muito errado que acredita na nossa teologia de hoje em dia que o cristão não pode ficar doente. Isso não existe. A gente olhando para esses textos que eu acabei de mostrar para vocês, de que pessoas cristãs podem sim ficar doentes, né? Isso é ridículo a gente achar, e não é sempre somente consequência de pecado, de forma alguma, né? Senão Paulo já teria falado para Timóteo, Timóteo, confessa o teu pecado aí. Pode confessar o teu pecado e aí você vai ficar bom, né? Não precisa nem orar, não precisa fazer nada, só confessa o teu pecado. Não, Paulo ele é muito coerente nas suas colocações para Timóteo. Vamos dar mais uma olhada agora no Antigo Testamento. Um outro homem de Deus. E aí a gente vai chegar no ponto onde o emocional está envolvido na questão da questão orgânica, da organicidade do nosso organismo, né? 1 Reis, capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ter aí a história de um profeta Elias, 1 Reis, capítulo 19, profeta Elias. Esse contexto já é conhecido de muitas pessoas em relação à fuga dele de Jezabel. Muito bem, muitas vezes a gente acha também, a gente tem esse falso conceito de que se eu fizer tudo certo, se eu fizer a vontade de Deus, as coisas todas vão ir maravilhosamente bem. Errado. Elias fez tudo certo, obedeceu a Deus, buscou a vontade de Deus. E Jezabel começou a perseguir ele, justamente por ele ter feito tudo certo, por ele ser um homem de Deus. Então a perseguição veio não pela desobediência de Elias, mas justamente pela obediência de Elias. E esse esgotamento emocional, que ele sofreu uma perseguição, e ele já tinha que andar meio que se escondendo, porque estava todo mundo procurando ele, o próprio rei Acabe, marido de Jezabel, também estava procurando ele, tinha todo um contexto ali. E o que acontece? Ele chega num momento de estafa tão grande, que ele desiste até da vida. Tá? Então vamos ler esse texto, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 em diante, diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Nesse momento, a gente percebe aqui algumas características de uma pessoa que está com um certo sintoma depressivo, né? Em primeiro lugar, isolamento social, né? Em segundo lugar, cansaço, extremamente um estado de estafa muito grande. E o que acontece? O que o anjo fala? O anjo não chega para Elias e diz: Elias, dobra o joelho e começa a orar. Teu problema vai embora. Não. Eu creio que Deus permitiu que ele descansasse. Deixou ele descansando um tempo. O anjo foi lá, acordou ele. Pão e água, alimento.
tá? Descanso, alimento, né? São coisas que ele estava num período tão profundo de tristeza que ele pediu a morte, né? Então, mais uma característica de uma pessoa depressiva, pensamento de morte, né? Ele queria morrer, ele não queria mais ficar vivo. Ele não via mais motivação, ele não via mais alegria, ele não via mais esperança, ele não via mais algo bom, né? Quando a gente viu aquele gráfico, ele estava no vermelho, no vermelho, no vermelho, chegou lá no fundo e não tinha mais o que pudesse animar ele. E então descanso, alimentação. E depois disso, ele então encarou uma grande jornada, né, de uma caminhada bastante extensa. Mas aqui a gente pode observar, né, um estágio depressivo, uma pessoa que já está ali num processo bastante é, avançado já de sentimentos de profunda tristeza, decepção, e Deus respeita isso. Deus não julga, não condena, não acusa ele de falta de fé, não acusa ele de que ele está errado porque deveria estar orando mais, mas sim, ele diz: olha, precisa ter descanso, precisa ter um alimento, dá um tempo. Ele até deixa, né? O Elias, ele vai para um lugar deserto, ele caminha por vários dias silenciosamente, sozinho, até num momento, né, de afastamento social total, né? Então ele respeita esse tempo dele. Então é um momento onde Deus está tratando também da vida de Elias. Outro caso bastante interessante, não vou abrir esse texto, mas se você quiser verificar, 1 Samuel capítulo 14, versículos 24 e 27, Saul também, em determinado momento, né, ele estava voltando de uma batalha, de perseguir o inimigo dele, todo o exército estava esgotado, totalmente esgotado, sem energias. E diz o texto lá que eles estavam completamente cansados e ele tinha ordenado de que ninguém ousasse comer ou se alimentar, comer absolutamente nada, até que eles destruíssem totalmente o inimigo. Eles estavam perseguindo o inimigo e o filho dele, filho de Saul, Jonathan, ele não tinha ouvido a recomendação de Saul. Então eles passaram por um vale, naquele vale havia bastante favos de mel, ele coloca a vara dele num favo de mel e começa a adoçar a boca, começa a comer mel, e no texto diz que os olhos dele começaram a brilhar de novo, né? Brilho nos olhos. A glicose entrou no sistema dele, ele começou a se reanimar novamente. E o que acontece? Aí o efeito novamente da química do corpo, né? Cansaço, estafa, excesso de trabalho, sem uma pausa, sem um descanso, sem uma e falta de alimentação correta, chegou um momento que todo o exército estava desanimado. O único, né, que havia se alimentado, né, colocou glicose no sistema dele, ficou animado, né, renovou as energias, renovou a alegria dele. E o que acontece? Então, a gente pode ver novamente uma reação química acontecendo no meio de um período, né, onde a atitude certa, né, ali não tinha a ver com oração, com pecado, com fazer, não fazer e tal, mas sim uma reação química. Inclusive, o próprio Jonatas depois acusa o pai dele de não pensar no exército, né? Ele só estava pensando em derrotar o inimigo. Ele falou: mas poxa, como é que pode meu pai ter proibido uma coisa dessas? Porque olha só, eu comi um pouquinho de mel, já estou melhor, já estou mais animado. Por que meu pai fez uma coisa dessas, de proibir a gente de se alimentar? Né? Então, havia uma incoerência nesse pedido de Saul. Existe um outro texto de 1 Samuel capítulo 28, versículos 20 e 22, onde Saul vai consultar Pitonisa, também tinha ficado um longo período de tempo sem comer, e quando ele recebe a resposta, ele cai no chão e não tem forças para levantar, por causa da alimentação. Então ela tem que convencer ele para que ele levante e se alimente. Ele diz não, que ele não quer comer, que ele não quer comer, e ela então obriga ele a comer alguma coisa para que ele então tivesse forças para se levantar e sair e encarar a jornada que ele tinha para encarar. Então, novamente, o que eu queria destacar, neste momento, várias vezes, em momentos de profundo desmotivação, desânimo, um emocional muito negativo ou até mesmo em depressão,
Muitas vezes as pessoas precisam ser convencidas de que elas precisam se alimentar, que elas precisam mudar os seus hábitos, tá? Porque ela por si mesma, ela não quer mudar, ou ela não tem forças para mudar. Mesma coisa com Elias. Elias, quando ele estava ali dormindo debaixo do zimbro, o anjo tocou nele e disse, levanta e come. E aí ele adormeceu de novo, e aí o anjo acordou ele de novo e disse, vai e come de novo, né? Então, muitas vezes, as pessoas que estão em volta percebem isso e elas precisam orientar, você precisa mudar os teus hábitos, existem alguns excessos, você precisa cuidar. Então, disso tudo, eu gostaria de tirar agora alguns ensinos práticos de como nós devemos então reagir num processo depressivo e quais deveriam ser algumas ações no meio disso. Somente para concluir rapidamente aqui a nossa projeção, gostaria de compartilhar com vocês aqui nosso gráfico, né? A gente viu lá o processo, né? Os eventos, os períodos de oração. Agora, essa linha azulada aqui, o que é isso? Né? Porque a gente viu que a pessoa foi se desanimando e ficou num processo longo de emocional baixo, as orações subiam, mas a pessoa não conseguiu se reerguer. E aí, de repente, tem uma seta azul aqui que leva a pessoa para cima, né? Algo bom, sentimentos bons, ou enfim, né? Práticas saudáveis para sair desse processo depressivo. Que práticas saudáveis são essas para nos tirar de um processo depressivo e nos levar novamente a elevar o racional, a sair desse emocional negativo para um emocional mais positivo? Como é que acontece isso? O que pode ser feito para que isso aconteça? Vamos voltar para cá. Então, algumas recomendações práticas que mudam a química do nosso corpo. Novamente lembrando, nosso corpo é químico. Então, algumas atitudes que mudam a química do nosso corpo. Em primeiro lugar, a gente viu algumas coisas. Alimentação, né? Alimentação regrada, em horários certos, alimentos certos, né? Faça uma pesquisa na internet, alimentos saudáveis que vão te animar, né? Que trazem um emocional positivo. Prática de esportes, tá? Uma vida muito sedentária talvez também não produzem certos hormônios. Alguns hormônios eles são produzidos na prática esportiva. Outra coisa, descanso, sono, né? Sono equilibrado, sono suficiente é necessário para ter uma vida saudável, uma vida motivada. Então, sono, descanso, né? O trabalho, a motivação, o trabalho faz muito bem. Você se estar envolvido em atividades que te valorizem, atividades que você gosta do teu trabalho, o teu trabalho te traz ânimo, né? Um ambiente gostoso. Claro, o próprio trabalho pode ser um causador de emoções negativas também. Às vezes o próprio trabalho nos traz aflição, então às vezes você tem que questionar se de repente a tua área profissional é a mais coerente para a tua atuação, né? Se esse é o causador do estresse e da depressão, então muitas vezes precisa se rever se o preço que está sendo pago não seja muito alto em relação à sua saúde. Outra questão, o que eu coloquei aqui? Ocupação, né? Alguma ocupação, algum hobby, tá? Alguma prática de uma coisa que te faz relaxar, que te faz esquecer da tua rotina do dia a dia, né? Se você tem algum hobby que você gosta, tem gente que gosta de pedalar, tem gente que gosta de montar quebra-cabeça, tem gente que gosta de ler livros, né? Leia um livro que te inspira, assistir uma série, enfim, não sei, né? Então, alguma ocupação, algum hobby que faz você voltar ao teu emocional novamente para jogar uma partida de futebol, enfim, né? Pensamentos, a nossa mente ela acessa, ela produz também emoções. As emoções elas muitas vezes são produzidas por pensamentos, então nós podemos também focar e alimentar a nossa mente com pensamentos positivos, pensamentos bons, tentar evitar
o fatalismo, né? Se as notícias te fazem mal, se você está com medo, se está angustiado, ansioso, então cuide para aquilo que você está assistindo não vai te piorar mais a situação. Então, alimentar a mente com coisas boas. E lógico, a oração e a palavra de Deus, né? Isso também é fundamental. Mas, acima de tudo, e de repente alguns vão se admirar agora com aquilo que eu vou falar, mas a utilização de medicamentos. Sim, por que não? Não é pecado, né, você de repente consultar um psiquiatra, né? Se você está num processo depressivo a longo prazo, existem momentos que é necessário uma intervenção medicamentosa para que novamente você possa fazer aquela curva para começar a subir novamente o teu emocional. E às vezes nessa questão de você subir novamente, o primeiro estágio ele precisa às vezes ser acompanhado por alguma intervenção medicamentosa. Tá? A gente viu na Bíblia que eles usavam alguns a pasta de figos, o azeite, o vinho e por aí vai. Ah, mas é que eram coisas naturais. Ok, então faça alguma coisa, algum tratamento fitoterápico, né? Porque o fitoterápico ele não vai ter contraindicações, ele é mais saudável. Né? O elemento químico ele pega a essência do fitoterápico de uma forma química e mais intensa, mais concentrada. Mas não vejo dificuldade nisso, mas sempre com o acompanhamento médico, tá? Consulte o médico, tá? Por que não, se você está com problemas emocionais da alma, consulte um psicólogo cristão, né? Alguns, mas psicólogo não é de Deus. Gente, existem psicólogos bons cristãos. Se a nossa alma está doente, nosso corpo vai padecer. A química do nosso corpo vai reagir. Então, existem momentos que a gente deve, de repente, observar isso, consultar um psicólogo cristão, um conselheiro cristão, um pastor, um aconselhador. Tá? Eu vou deixar aí o meu contato também na descrição do vídeo abaixo. Pode entrar em contato comigo, gostaria de ouvir e a gente pode conversar. Então, essas são algumas práticas que podem te auxiliar de você sair desse estágio negativo, de emocional e começar então a subir aí no emocional. Eu desejo que, em nome de Jesus, esse estudo tenha te motivado, tenha pelo menos aberto um pouco a tua mente em relação à química do nosso corpo e como é que ela reage em meio a períodos muito prolongados de estresse e até mesmo um período de depressão. Então, gostaria de orar contigo ainda e pedir a bênção de Deus. Pai, em nome de Jesus, minha oração é que aquilo que foi dito aqui, papai, em nome de Jesus, o Senhor conduza de forma edificante para os corações daqueles que estão aflitos em dias de muitas dificuldades. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor produza também todos os reorganize, Pai querido, a química do nosso corpo, Pai, em nome de Jesus, eu creio, Pai, eu sei que o Senhor pode intervir em todas as circunstâncias, mas existem momentos onde talvez umas atitudes nossas precisam mudar, e para isso, Pai, em nome de Jesus, as pessoas tenham coragem de ter novos hábitos saudáveis, Pai, para a Tua honra e a Tua glória. Eu lembrei agora algo muito bom, caminhar na natureza. Pensa uma coisa que vai te carregar, né? As baterias é uma coisa incrível. Caminhe na natureza, faça uma caminhada num parque, tome banho de rio, banho de mar, enfim, isso é algo fantástico também, né? Toda a criação de Deus sempre nos revela o Criador, né? Então, tome algumas atitudes e, lógico, nunca esquecer da oração e da leitura da palavra e Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe e tenha uma saúde do alto, né? Uma saúde emocional equilibrada. Deus te abençoe.